E aí pessoal, tudo bem? Nós começamos hoje mais uma videoaula. Essa é a continuação da nossa aula de Revolução Russa, tá? Aproveitem o canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantz, que sou eu, tá? Bom, nós estávamos vendo então que várias revoltas ocorreram na Rússia, que estava vivendo problemas desde 1905, né? Onde tu tinhas crise de fome, tu tinhas uma má administração do czar, tu tinhas greves e tu tinha uma condição de vida da população, tanto urbana dos operários, né, quanto rural dos camponeses, muito difícil. Então o que vai acontecer? Nós temos então a Revolução de Fevereiro de 1917. Em fevereiro de 1917, nós vamos ter derrotas constantes na Primeira Guerra Mundial, soldados desertando, população empobrecida, fome, greves e em fevereiro de 2017 o Nicolau vai ser deposto, tá? Gente, o calendário russo nessa época é um calendário diferente do resto da Europa e ele tá um mês atrasado, vamos dizer assim, né? Então, pelo calendário russo foi em fevereiro de 2017, pelo calendário gregoriano, que é o usado pelo resto da população europeia, vai ser março de 1917. Não nos faz muita diferença porque é importante para o povo russo o nome das revoltas, né, das revoluções. Então, essa revolução aqui vai ficar conhecida como o momento onde Nicolau foi deposto. Vejam bem, Nicolau não foi morto neste momento, ele foi só retirado do trono e quem vai assumir vai ser a Duma. Lembram da Duma na aula passada, que é o parlamento, né? Então é a forma, os políticos, uma organização política é a Duma. A Duma, então, vai assumir nesse primeiro momento e junto com a Duma vai começar a se fortalecer o poder dos sovietes. Nós vimos na aula passada que os sovietes eles eram conselhos, né, de trabalhadores, que esses trabalhadores eram eleitos pelos seus próprios pares, então por outros trabalhadores, né, e a função dele era articular as bases de trabalhadores, ou seja, a população, né, trabalhadora, e informar, ou seja, se tivesse algum momento onde o czar ia fazer alguma coisa, eles faziam uma manifestação, né? Era essa a forma que os sovietes tinham. Agora nós não temos mais essa forma de soviete. O que nós temos agora é o soviete de Petrogrado. Esse soviete aqui vai ser liderado pelo Leon Trotsky. E esse soviete vai radicalizar a revolução. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a pegar o que os soldados querem, o que os operários querem, o que os camponeses querem e começar a exigir do czar, né? Essa é a situação. Bom, o governo provisório de Kerensky vai começar a existir a partir do momento que a Duma não consegue se organizar. A Duma vai tentar se organizar e aí ela vai tentar produzir uma constituição. Vai existir então um governo provisório para poder elaborar uma constituição e tudo mais que vem junto com um governo propriamente dito, né? Vai ser liderado pelo Alexandre Kerensky. As medidas vão ser a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, a anistia dos presos políticos e a permissão para quem foi exilado voltar. Neste momento volta o líder dos bolcheviques que tinha sido exilado por causa das greves lá de 1905, né? E tu vais ter aqui a garantia de liberdade fundamental do cidadão. E mas o que vai acontecer? Mesmo tu garantindo as liberdades fundamentais, tu não vais retirar a Rússia da guerra. Não retirando a Rússia da guerra, tu continua com o problema existindo, que é de tu teres uma guerra onde as pessoas vão ter que entregar comida para os soldados desertando, as derrotas na guerra, tudo isso junto, né? O Lenin vai retornar do exílio, vai exigir paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. Esse vai ser o lema dos bolcheviques, tá? Bom,
Em outubro de 1917, tu vai ter uma outra revolta, onde os bolcheviques vão ser liderados pelo Lenin e pelo Trotsky e vão partir para o confronto armado. Nesse confronto armado, eles vão derrubar o governo Kerensky. Derrubando o governo, o Lenin vai se tornar presidente do que foi decidido num congresso do Partido Bolchevique, tá? Junto com o Socialista Revolucionário, que era o Partido Radical Camponês, que vai decidir que vai existir um Conselho dos Comissários do Povo. Essa organização vai gerir o país enquanto se organiza esse país. O presidente eleito nesse congresso para ser o conselheiro, né, o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, vai ser o Lenin. Então o Lenin vai ser presidente desse conselho. Quais são as medidas desse conselho? Vai retirar a Rússia da Primeira Guerra. Em 1918, então, a Rússia sai da Primeira Guerra. O Tratado de Brest-Litovsk vai ser o tratado que vai retirar a Rússia da guerra. Vai confiscar as propriedades privadas dos nobres e da igreja, tá? Vai distribuir as terras para os camponeses, fazer uma reforma agrária, vai nacionalizar os bancos e as fábricas. Nacionalizar é tirar do setor privado e passar para o setor público, para o para a gestão do Estado, tá? A nacionalização dos bancos, então, e a Revolução foi considerada vitoriosa, a Revolução Russa, então, foi considerada vitoriosa em 25 de outubro de 1917. No ano também de 1918, Nicolau II e toda a sua família vai ser assassinada pelos revolucionários. Bom, a Guerra Civil, então, vai existir, então, logo após a Revolução, uma guerra civil entre apoiadores da Revolução e contra-revolucionários, ou seja, os setores sociais que perderam poder e que se unem para tentar acabar com a Revolução, daí contra-revolucionários. Essa guerra civil vai existir, né, de 1918 a 1921. O que acontece? Os termos desse tratado Brest-Litovsk, tá certo, foi considerado humilhante por alguns. Por quê? Porque para sair da guerra, a Rússia, ela aceita perder territórios. Então ela vai perder a Finlândia, a Lituânia, a Polônia, a Letônia, a Ucrânia, a Bielorrússia e ainda alguns outros que eu não coloquei aqui, tá? Então, para alguns, o que adianta tu sair da guerra se tu perde território, né? Então, mesmo sendo revolucionários, não concordavam. Outra coisa, os sovietes e os sindicatos vão perder autonomia ao longo desse ano. Deixam de ser instituições decisórias, ou seja, que tomam decisões, para serem apenas decisões instituições que acatam decisões ou que vão referendar. O que é referendar? Tu diz que o governo fez isso e tu vota que foi bom ou que foi ruim. Então tu não toma mais decisão, tu não te torna liderança frente a atitudes e medidas. Na realidade, tu só referenda, tu só concorda ou te opõe a atitudes e medidas. Isso é perder autonomia, né? Então quem está tendo autonomia e de forma autoritária é o Estado. Vai existir o destacamento de ferro, que é um setor do governo que vai confiscar cereais dos camponeses. E em 1918, como eu disse, os bolcheviques vão matar o czar e a sua família e vão passar a se chamar Partido Comunista. Então deixam de ser bolcheviques e passam a ser Partido Comunista. Uns anos mais tarde vão se tornar Partido Comunista da União Soviética, PCUS. Feito? Bom, ainda falando na Guerra Civil, a gente tem que saber que a contra-revolução, então, ela foi feita pelos grupos sociais que perderam poder na Rússia, mas ela foi financiada por países
estrangeiros, como os ingleses, os franceses e os japoneses. Aí vocês vão dizer, tá, mas qual é o interesse deles? Eles estão até no meio de uma guerra ou logo saindo de uma guerra. Qual é o interesse deles? O interesse deles é que nos seus países não ocorra o que está acontecendo na Rússia. Então tu tenta abafar a revolução para quê? Para que os teus operários que agora estão passando por uma crise, porque também estão em guerra, porque vão passar por fome, porque também vai vir a crise a partir da guerra, não enveredem para o lado de serem socialistas, comunistas e tomem o poder, entende? Então tu financia para que volte à normalidade. A normalidade é uma elite explorando uma classe dominada, tá? O Exército Vermelho vai ser liderado pelo Leon Trotsky e vai enfrentar e resistir aos contra-revolucionários. Então o Exército Vermelho vai ganhar. Nesse momento a guerra civil é entre o Exército Vermelho e o chamado Exército Branco, que aí são os nobres, a igreja e os ingleses, franceses e japoneses contra o Exército Vermelho, que é o exército do Partido Comunista, tá? O Exército Vermelho vai ser vitorioso, só que a crise vai tomar conta. Então tu já tinha uma crise venda a partir da guerra. Agora tu tens uma crise porque além da guerra tu começasse a ter disputas internas. Tu confiscasse cereais da população camponesa, então agora eles estão passando fome. Então o que começa a acontecer? Cidades e campos foram devastados. Tem queda de 80% da produção de energia elétrica e da indústria. Tu tens queda de 50% da produção agrícola, então tu tá vivendo o caos, tá? Vai se instituir o comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? O comunismo de guerra é a estatização de todos os setores da economia. Não vai existir mais setor privado, tá? A política econômica vai ser centralizada, vai existir a proibição de empreendimentos privados. Tu vais ter um igualitarismo salarial, ou seja, todos os salários vão ser iguais. Tu vais ter uma produção dos camponeses confiscada para o Estado e o Estado redistribuir o alimento. Tu vais ter a abolição da liberdade de imprensa, então a imprensa não pode noticiar de forma livre. Vai ter um controle das notícias e tu vais ter julgamentos sumários dos opositores. O que é um julgamento sumário? Quer dizer que dizem que tu fez a coisa, eu pego e te puno. Então, eu só escuto um lado, né? Ou então o teu lado eu quase não escuto, né? Isso é um julgamento sumário. Então, se tu é oposição à revolução, tu vai ser visto como inimigo e é melhor que tu seja punido. É essa a situação, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar então sobre os desdobramentos da Revolução Russa, chegando à União Soviética, o stalinismo e a ditadura stalinista. Feito, gente? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beijão!